Vamos continuar o nosso estudo do resumo, né, do livro do Henrique Bernardes, que são as línguas. Neste capítulo, é o capítulo 3, nós vamos estudar por que existem tantas línguas ou por que existem tão poucas línguas. Texto em espanhol e a gente vai traduzindo para o português, tá? O material é muito interessante, esse capítulo é bastante interessante, né? Então, para a gente saber por que existem tão poucas línguas ou por que existem tantas línguas, as línguas vão separando-se umas das outras e atualmente se falam muito mais línguas do que na antiguidade, né? E por isso, né, as línguas atualmente, agora, se falam muito mais línguas do que na antiguidade. A pergunta que se coloca é se existiu uma língua primeira comum, né, nos primeiros tempos do homem, né? Então essa é a pergunta que se faz. Se nos primeiros tempos do homem, né, existia uma primeira língua, uma língua comum a todos os homens. Para responder, temos que considerar diferentes aspectos. Do ponto de vista genético, se estão fazendo importantes descobrimentos, ainda que todavia exista muito para avançar. O autor considera que as raças não existem na realidade, realmente. São só uma consequência da adaptação ao meio natural. Portanto, língua e raça não estão associadas. O reparto de línguas no mundo, a repartição, a distribuição das línguas no mundo não é uniforme. Há uma teoria que propõe que a maior diversidade corresponde às zonas de origem das famílias linguísticas mais antigas. Se a antiguidade é igual a maior diversidade, então a África teria as línguas mais antigas. Se imagina que as línguas dos bosquimanos, nas chamadas Khoisan, que são as mais antigas que existem na Terra, podem ser as descendentes das línguas dos primeiros humanos modernos. A maioria delas estão em perigo de extinção ou já desapareceram. Em relação às línguas americanas, há uma enorme diversidade. O linguista Joseph Greenberg supõe uma teoria que assinala uma série de palavras seriam comuns
a macrofamília americana, teoria que se corresponde bem com os estudos genéticos realizados. Esta supõe a existência de uma espécie de língua comum americana antiguíssima. Outra família de línguas indo-europeia, as línguas indo-europeias, a família indo-europeia ocupa um extenso território, desde a Índia até a Europa Ocidental. As hipóteses mais aceitas para explicar sua procedência é que supõe que o indo-europeu o falava um povo pastor das estepes da Ucrânia e ao sul da Rússia, em torno de 3000 a.C. Daí desse local se expandiu com os diferentes povos surgidos, os gregos, os itálicos, os celtas, germanos, eslavos, etc. Outras teorias, não obstante, por outro lado, apontam que o indo-europeu procede de um grupo de pastores que viviam na Anatólia, na atual Turquia. Esta hipótese parece ter certa base genética. A evolução linguística do mundo teve 3 fases. Na primeira, o Homo sapiens sapiens haveria saído da África até a Ásia, Indonésia, Austrália, Sibéria, América, e teria acabado de chegar à Europa há cerca de 35 mil anos. Na segunda, produziu a expansão de povos agricultores afroasiáticos altaicos. Finalmente, na terceira, teria havido movimentos menores dentro da América e Eurásia, etc. Bernardes, o autor do nosso livro, dá 3 cenários para essa possível primeira língua original. Primeiro, África. Desde ali, as línguas se teriam separado por migrações. Assim, todas as línguas teriam um antecessor comum. 2. Seria o primeiro cenário, mas com muitos contatos posteriores entre os grupos. Desta forma, se confundiram as relações entre as línguas. Terceiro, a linguagem vai surgindo como consequência das necessidades que surgem aos grupos em movimento e adaptação. Portanto, as línguas surgem sem relação entre si, ainda que tenham algo em comum. Se parece evidente que todas as línguas têm esse algo em comum, nenhuma tem nada anômalo ou que haja que seja impossível de aprender. O russo Vladislav Ilich Svitich tentou descobrir as características da língua original, a qual chamou nostrático, mas resultou que este solo permitiria reconstruir partes de certa língua. A hiperfamília nostrática abarcaria quase todo o mundo, exceto parte da África, a zona das Khoisan, o Sudeste Asiático, América e Austronésia.
o já mencionado Joseph Greenberg propôs a hipótese da existência de uma hiperfamília eurásica primitiva. Também formulou outra curiosa teoria. Uma das famílias da língua da América, as Na-Dene, estariam relacionadas com aquelas línguas que falaram os primeiros sapiens sapiens. As denomina família Dene caucásica, que estariam formadas por línguas como o sumério, o norcaucásico e o primitivo vasco. Enquanto as características dessa suposta primeira língua comum se crê em todas as línguas ao largo da história deveram ser bastante similares, incluída essa primeira. A partir de um pequeno número de falas, surgiram outras com base na diferenciação por a divisão dos grupos com o passar do tempo e do contato entre as línguas. Na próxima aula estudaremos o capítulo 4 e entenderemos o que acontece com as línguas com o passar do tempo. Saberemos a resposta dessa pergunta então na próxima aula.